Olá, novamente. Vamos continuar aqui o capítulo 12, e agora é sobre a circunferência e o círculo. Esse capítulo é um pouco maior, então precisa de um pouco mais de tempo para concluir ele, mas vamos lá. Basicamente, na circunferência e no círculo, a gente tem várias características. A primeira característica que a gente vai ver é o seguinte: o círculo, quando a gente estiver tratando de círculo, a gente está falando da figura completa, com toda essa parte de dentro. Essa parte de dentro aqui, ó, preenchida, a gente chama de círculo. A circunferência é apenas a borda dela, é apenas a linha ao redor dela, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com a circunferência, é a parte vazia. Então, a parte de dentro da circunferência, ela não existe, tá? Só a parte de fora que vai existir. Nem o centro da circunferência, na verdade, existe. Ele não pertence à circunferência. Ele só está ali para mostrar que é o eixo da circunferência. Mas ele não está na circunferência. Tá? Outra coisa aqui importante é o raio, que seria do centro até uma parte da circunferência. Então, ela toca do centro da circunferência até a circunferência. Essa distância a gente classifica como raio, como a gente já tinha visto anteriormente. Agora a gente vai ver algumas características, como por exemplo a corda. A corda, basicamente, ela vai de um ponto da circunferência até outro ponto na circunferência. Você pegando dois pontos na circunferência, você consegue cálculo, no caso você consegue traçar uma corda, tá certo? Desde que esses pontos sejam distintos, obviamente. Outra coisa também que a gente tem seria o diâmetro. Se você verificar aqui, ó, esse pedaço, ele vai ser o quê? O raio, certo? E o diâmetro, ele vai ser duas vezes o raio. Então, a gente tem a fórmula básica, que seria o quê? Duas vezes o raio é igual ao diâmetro. Ou o diâmetro é igual a duas vezes o raio, tá certo? E uma coisa agora que a gente já vai para as características é o seguinte. Se você pegar um diâmetro perpendicular a uma corda dividida no meio. Imagine que você traçou essa corda aqui, ó, AB, que está em vermelho, e depois você traçou essa corda, que ela passa exatamente aqui formando um ângulo de 90 graus, que é isso que é perpendicular, tá? Quando duas coisas são perpendiculares é porque o ângulo entre elas, na interseção, forma um ângulo de 90 graus. Então, essa corda em azul, junto com essa de vermelho, formou esse ângulo de 90 graus. Isso significa o quê? Isso significa que esse ponto M está dividindo esses dois pedaços aqui, ó. Esse pedaço é igual a esse pedaço aqui. É isso que essa corda está fazendo. Então, AM é igual a MB, certo? Ou AM é congruente a MB. É a mesma coisa, tá? Aqui é um outro exemplo que você pode ver, que é realmente você podendo dividir isso daqui, tá certo? Não importa, por exemplo, aonde a corda esteja, se tiver um ângulo aqui, vai dividir no meio. Outra coisa importante que a gente vai ter são as posições relativas. E aqui é a maior parte do nosso conteúdo, tá? Posições relativas de ponto e circunferência. A gente tem três posições. Primeiro, o ponto pode estar interno à circunferência. Então, se você pegar a distância de O até A, ela vai ser menor que o raio. Isso significa que o ponto está interno. O ponto pode pertencer à circunferência. E o que acontece quando ele pertence vai ser justamente o raio. Então, se você pegar de O até B, isso vai dar o raio. Então, B pertence à circunferência. E o ponto pode estar externo ou exterior à circunferência, tá? O ponto pode ser exterior ou a mesma coisa dizer que ele está externo, ou seja, ele está fora da circunferência. Então, se você fizer a distância de O até P, você vai ver que isso vai ser maior do que o raio. Se isso acontecer, significa que o ponto está externo à circunferência, tá? Outra posição que a gente vai ter é a posição de retas e circunferências. Primeiro, se a reta, vocês estão vendo aí essa reta aqui, ó, a reta R, em vermelho, ela está, no caso, ela passa aqui e toca apenas um ponto na circunferência. Ela só toca um ponto aqui. Então, isso significa o quê? Que ela vai ser uma reta tangente, tá? E uma característica dela é o seguinte: se você pegar, no caso, a distância de O até P, você consegue o raio, justamente porque ela só está encostando nesse ponto aqui, ok?
Segunda coisa que a gente vai ter é a reta secante. E a reta secante, ela vai ter a mesma característica que a gente viu aqui atrás, ó. Essa característica do diâmetro, tá? Que ela vai, quando ela passar, ela vai pegar um segmento de 90 graus. E nesse caso aqui, ó, como a gente pode ver, a secante, que é essa retinha azul, ela toca dois pontos na circunferência. Tá vendo? Então, tem dois pontos sendo tocados na circunferência. Aí, de fato, isso daqui é uma reta secante, tá? E existe a reta exterior à circunferência. A reta exterior à circunferência, quando a gente for fazer a distância entre o centro e ela, vai ser maior do que o raio, tá certo? E então, basicamente, como posso dizer, elas não têm pontos em comuns. Nem a circunferência, nem a reta, elas têm ponto em comum. Isso quer dizer que ela é exterior. É praticamente a mesma definição de pontos, se vocês forem verificar, só que agora para retas, tá? Outra coisa que a gente tem também, como eu disse, né? Essa daí é só o resumo. Pode ser secante, tangente, exterior, interior, tá? Mas isso aí agora são as circunferências. A gente vai ver esse tipo de posição, cada tipo de posição, tá certo? Primeiro é a secante. Duas circunferências, elas podem ser secantes. Se você for verificar aqui, ó, elas estão se cruzando, certo? Em dois pontos, no R e no K. Isso significa o quê? Que essa distância aqui, ó, esse Dzinho aqui, certo? Vai ser a distância entre os dois centros. E a primeira coisa que você pode reparar aqui é que essa distância ela é menor do que o raio dos dois, tá? E a segunda coisa, que é a consequência disso, é isso aqui, ó. O raio da primeira menos o raio da segunda, ela é menor que D, e D também é menor que o raio do primeiro mais o raio do segundo. Isso vai mudar quando a gente tiver outras posições relativas, tá certo? Por exemplo, quando a gente tem as tangentes exteriores. Essa tangente exterior, o que é que está acontecendo aqui? Essas duas circunferências, elas se tocam apenas em um ponto, certo? Porém, esse ponto, essas duas circunferências, elas estão não estão uma dentro da outra, elas estão fora, certo? Então, por isso que é exterior. Significa que essa circunferência não está dentro dessa. Então, ó, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte aqui, ó, que a distância, no caso, aquele D que a gente viu, que é a distância entre no caso, os dois centros, vai ser exatamente a soma dos raios, do raio 1 e do raio 2, tá? Então, essa é a distância. A outra que a gente vai ver agora, que é a tangente interior, vai acontecer o contrário. Vai ser justamente você pegar aqui a diferença, tá? Então, a distância aqui, ó, como ela é interior, então uma das circunferências está dentro, porém, ó, é o mesmo ponto que elas estão se tocando, que é esse ponto K. Eles só estão se tocando em um ponto, tá certo? Então, basicamente, a gente tem esse ponto aqui, no caso, como o ponto interior, tá certo? E a tangente, nesse caso dessa circunferência, se torna interior. Daí, justamente por causa disso, dá para explicar aquele conceito que a gente tinha visto aqui logo de início, que seria as secantes. Que seria essa secante aqui, basicamente as duas variações entre as duas tangentes. Porque se isso daqui se aproximar, vir se aproximando até chegar em um ponto, essa distância se torna igual a essa. E se isso daqui começar a ir para fora, essa circunferência começar a andar um pouco para fora, ficando apenas com um ponto aqui, esse D fica igual a isso daqui, tá? Outra coisa que a gente também tem é a questão da circunferência externa. Quando uma não está dentro, elas não estão se tocando em nenhuma parte. Neste caso, o que é que acontece? O... Cadê? Pronto. Neste caso aqui, quando você for pegar a distância entre os dois centros, isso vai ter que ser maior do que a soma dos raios, uma vez que elas estão externas, tá? E elas não se tocam também. Então, ó, se você pegar a circunferência 1 e a circunferência 2, a interseção delas é o vazio. Outra coisa também que pode acontecer é elas serem internas. Significa o quê? Que uma está interna à outra, mas elas não estão se tocando em ponto nenhum. Então, automaticamente, novamente, o dele vai ser menor do que a subtração dos dois raios. Ele ainda tem que ser menor do que isso, tá? Então, no primeiro, ó, quando a gente estava trabalhando aqui,
o D era maior nesse primeiro caso, e aqui ele está sendo menor, tá? Então, essa é a diferença. Quando ela é realmente totalmente interna, o D ainda é menor. Então, outra coisa que acontece é elas não se tocarem em nenhum ponto, mas uma está interna à outra. Outra coisa que a gente vai ter agora são as características dos segmentos. Então, o segmento tangente, ele tem esse tipo de característica aqui. Que basicamente, quando você fizer, você pode pegar aqui em relação ao raio, tá? Quando você pegasse dois segmentos ou mais, a gente pode fazer uma proporção, basicamente. Ok? Então, você pegando aqui esse O até o R, isso vai ser a mesma coisa do O até o K. Afinal, isso aqui é o raio. Porém, a medida que você tiver desse ângulo aqui em relação à, à reta tangente vai ter que ser igual, tá? Então, é uma coisa que a gente sempre vai ver em relação à reta tangente. E esse triângulo aqui que a gente pode formar, ele pode ser congruente, certo? Então, ó, esse triângulo eu vou até pintar para você reparar. Quando a gente estiver fazendo duas tangentes, a gente quer dizer que elas sejam consecutivas, tá? Então, esse lado aqui fica igual a esse lado aqui, automaticamente. Outra coisa, que isso aqui é uma coisa importante, é chamado arco da circunferência. Que basicamente, se você pegar uma circunferência aqui, ó, e pegar apenas um pedaço dela, a gente vai ter o arco. E o arco dela vai ser classificado de duas formas. O arco menor, que seria a menor distância entre esses dois pontos, segundo a circunferência, e o arco maior, que seria a maior distância entre esses dois pontos, segundo a circunferência. Geralmente a gente usa a notação assim, RP com um tracinho em cima, como se fosse uma curva em cima, para mostrar que no caso seria um arco, ok? Outra coisa importante, essa característica é o seguinte: se você tem várias circunferências internas do mesmo centro, você pode ver aqui, ó, essa circunferência ela tem esse centro. Essa outra circunferência ela também tem esse centro. A terceira circunferência tem também o mesmo centro. Se você for pegar esse primeiro arco, a medida desse primeiro arco vai ser igual à medida do segundo e à medida do terceiro. Ou seja, todos os arcos aqui vão ser iguais. Nesse diâmetro aqui que a gente fez desse ângulo aqui, a gente vai conseguir o mesmo resultado. Isso ajuda bastante em alguns exercícios. Outra coisa que a gente também tem é o ângulo central. O ângulo central ele é bem importante para a gente calcular algumas coisas, tá? O ângulo central, que seria, por exemplo, quando a gente traçar aqui, pegar o arco, a gente fazendo essas semi-retas, formando esse ângulo alfa ele vai ser igual a A vezes AR, perdão, A vezes R não, AR. Então, o que é que a gente conclui com isso daqui? A gente conclui que esse ângulo alfa ele vai ser igual à medida desse arco. Então a gente consegue relacionar o ângulo com o arco a partir de agora. Eles são a mesma coisa. Porém, a gente tem outra coisa, que é o ângulo escrito. E se a gente comparar, vai ser o seguinte: a gente vai pegar de uma ponta, certo? O ângulo central, o nosso vértice do ângulo, ele fica aqui. Mas o ângulo escrito não. Você pega o vértice na circunferência. Então, esse vértice aqui para dois pontos, certo? Ele vai ser a mesma coisa que esse arco aqui. Ó. A gente tem esse arco, que é esse pedaço que ele fez. Mas como ele está inscrito, ou seja, o vértice dele está numa ponta da circunferência, significa que ele vai ser a metade desse arco. Ok? Então, o ângulo escrito ele é a metade do arco. Então, esse B aqui, ou a medida de ABC, ele é igual à medida da metade de AC. Outra coisa que a gente tem também é que todo ângulo escrito, ele no caso é reto, certo? Então, se você pegar um ângulo desse tipo aqui, ó, esse próprio ângulo aqui, tecnicamente ele tem que ter 90 graus. E esse daqui também. Todo ângulo que você fizer escrito na semicircunferência, tá? A diferença é que aqui é uma circunferência. Aqui na semicircunferência que você fizer, todo ângulo que for escrito nessa semicircunferência, ele obrigatoriamente tem 90 graus, certo? Outra coisa aqui é a conclusão. Porque uma vez que a gente já fez aquilo dali, certo? A gente pode concluir algumas coisas interessantes. A primeira, o ângulo de segmento.
Se você pegar um ângulo de segmento tangente em relação a um secante, tá? Você pegou aqui esse tangente, que é no ponto A, e desse ponto A você pegou o ângulo, esse daqui, ó, essa reta secante. Então você tem uma reta tangente e uma reta secante se tocando no mesmo ponto. O que acontece? Esse ângulo formado, que é o ângulo alfa, ele vai ser a metade desse AB. Então esse AB aqui, que seria a menor distância, o ângulo alfa é a metade. É basicamente isso que está sendo comentado aqui. Outra coisa também que a gente pode ter são ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência, tá? O que é que acontece? Quando você tem duas retas aqui, ó, se tocando, por exemplo, aqui são duas retas secantes e, obviamente, esse ponto M ele não pertence à circunferência. Então, esse ângulo X que está aqui nesse exato canto, ele vai ser o quê? Vai ser a medida de BC ou CD mais a medida de AD dividido por 2. Então, sempre que você tiver duas retas secantes e isso daqui, no caso o M, ele estiver dentro da circunferência, certo? Ou, por exemplo, ele for... No caso é interno. Quando for externo é outro caso, a gente vai ver. Então, quando ele for interno, você vai pegar a medida desse pedaço aqui, mais a medida desse pedaço. Depois que você somar essas duas medidas, você divide por 2. Essa é a fórmula. Agora, se for externo, por exemplo, você tiver duas secantes se tocando no ponto fora, você vai fazer o contrário. Você vai pegar a parte maior, que é essa CD, e vai subtrair pela parte menor, que é essa daqui, AB. Então, você pega a parte maior, subtrai pela menor e divide por 2. Agora a gente vai ver a questão dos polígonos, que a gente viu também muita questão de circunferência, mas os polígonos também têm circunferências e isso pode ser chamado de circunscrito. No caso, um triângulo circunscrito, que é essa parte, é o seguinte, no caso, um triângulo circunscrito a uma circunferência, tá? Vai ter uma circunferência inscrita nele. Então, uma circunferência dentro dele, tá certo? Então, se você for ver aqui, ó, essa circunferência está inscrita a esse triângulo e você vai ter três pontos que vão ser os pontos de tangência. Por que são pontos de tangência? Porque esse lado aqui, AB, está tocando apenas em um ponto. Esse lado aqui também está tocando apenas em um ponto. E assim diante. Tá? Por isso são pontos de tangência. Outra coisa também, para finalizar agora, o que é que a gente tem? O quadrilátero circunscrito. Então, o quadrilátero circunscrito é a mesma coisa. Vai ser um quadrilátero que vai ter uma circunferência dentro dele. Que a gente consegue fazer uma circunferência inscrita nele. Nesse caso, isso nos dá algumas propriedades. Novamente, a gente tem os pontos aqui, ó, Q, P, N, M, são os pontos, no caso de tangência. E a característica principal, tanto nesse quanto nesse daqui, é o seguinte. Quando você pegar AB, que é essa parte aqui, ó, AB mais BC, isso aqui a gente vai poder separar em vários pedaços. Outra coisa interessante que essa parte faz, quando você tem uma circunferência inscrita, é que esses dois pedaços aqui que ficam entre os pontos de tangência, por exemplo, esse daqui é um ponto, esse aqui é outro ponto de tangência. Esses lados que ficam aqui, eles são iguais, esses lados que ficam aqui, eles são iguais. Ou seja, a gente consegue fazer triângulos isósceles. Tá? Então, ó, esse triângulo formado aqui, ele é um triângulo isósceles. Esse outro formado aqui também é isósceles. Esse daqui também é isósceles. E esse daqui também é um triângulo isósceles. Então, a gente consegue fazer triângulos isósceles para resolver os casos. Isso facilita bastante na hora de você precisar. No caso, você não tendo ele escrito, se você conseguir fazer uma circunferência escrita dentro de um quadrilátero que você não conhece muito bem quais são os dados, você consegue resolver ou achar os dados dele com maior facilidade, ok? E basicamente esse é o nosso capítulo 11, que seria o nosso último capítulo para a prova, do nossa última questão. Então, a gente fica por aqui. Esse é o capítulo 11. E é isso. Vamos agora para a lista de exercícios.